E Boa noite. Hoje vai ser o primeiro dia de aula do nosso AWS Jumpstart. Eu fico bastante contente aí. A gente está fazendo esse projeto, é um projeto que a gente quer fazer há algum tempo. Agradecer a todo mundo que inscreveu, mesmo quem não pôde estar na live, depois a gente vai deixar lá no YouTube gravando. Obrigado aí a todos os instrutores, tem bastante instrutores. É, e quero agradecer a todo mundo aí e que seja um bom curso. E dia 24 do 7, a gente vai estar lá na CIUB, fazendo a confraternização, entregando o certificado. Importante, a gente só vai entregar certificado quem tiver 70% das aulas no Zoom, tá? Então já vamos deixar alinhados. E eu vou passar a palavra agora para a Miriene, depois para a Amanda, e bom curso a todos. Boa. Boa noite, pessoal. Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, né? Recapitular um pouco do que a gente falou na live, né? Do dia 5, de como vai ser o nosso curso. Agora a gente vai mostrar um pouquinho mais aqui sobre a ementa, para vocês já terem uma noção aqui de como que vai ser esse estudo, tá? Então, só passando aqui rapidamente os organizadores do User Group, que vocês já viram ali na live, os organizadores do estudo. E já vamos direto aqui para o conteúdo. Bom, como a gente tinha mencionado, né, o nosso estudo aqui ele vai começar hoje, né, no dia 10, vai até dia 10 do 7. As nossas sessões aqui de estudo serão das 19 até as 20h30, todas as segundas e quartas, né, aqui pelo Zoom. E ao final, como o presidente acabou de falar, a gente vai ter um meetup de encerramento no dia 24 do 7, às 19 horas, que vai ser presencial. Então, vamos lá. Então, para começar, é, é, como que vão ser essas 5 semanas, né? É, essas semanas, elas sempre vão ser segundas e quartas. Então, na segunda a gente fala sobre um assunto, na quarta sobre outro assunto. Então, na semana um a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à AWS, depois de computação na nuvem. E essas sessões aqui, logo, logo eu mostro aqui para vocês como que vão ser cada uma delas. Então, semana 2 a gente segue com infraestrutura global e confiabilidade, armazenamento e banco de dados. Depois, semana 3 sobre redes e segurança. Semana 4 a gente vai falar um pouco de Cloud Economics, né? Definição de preços e suporte, monitoramento e análise. E para fechar, migração e inovação e Well Architected Framework. Beleza, agora que a gente já sabe direitinho o que a gente vai ter em cada semana, como que vai ser essa semana em específico, né? Então, todas as semanas a gente vai ter um assunto específico que vem o instrutor aqui mostrar para a gente, né? Então, nessa semana, os dois assuntos, a Amanda vai compartilhar aqui o conhecimento que ela tem, tanto é, desses dois temas, quanto de experiência que ela tem no dia a dia, né, com a AWS. Na segunda semana, no dia 17, a Lígia vai falar um pouco sobre a infraestrutura global e o Normandes vai trazer história de databases para a gente. E na terceira semana, Josimar já tem bastante certificação, né? Já tem 13 certificações, então ele já percorreu todo esse caminho aqui que a gente está começando agora no Cloud Practitioner, então vai trazer muitas dicas para a gente de prova, né? Então ele vai falar bastante sobre networking aqui, e o Rodrigo Fernandes vai falar sobre security, o Guilherme Rezende vai falar sobre o Cloud Economics, Pricing Support, Monitoring Analytics, volta o Rodrigo Fernandes para ajudar a gente. E na última semana, o Tiago Souza fala sobre migração e inovação e o Presuntinho sobre o Well Architected. Então, essa vai ser a nossa agenda. E no final, o etapa presencial. Beleza. Vou deixar agora com a Amanda, pessoal, para ela
mostrar um pouco para vocês sobre essa semana aqui, o assunto de hoje. Você já compartilhar, Amanda? Vou puxar aqui. É, então, vamos começar o nosso primeiro tema aqui da primeira semana, que é a introdução à AWS. Hoje eu vou falar de três principais assuntos aqui, que a gente vai resumir quais são os benefícios da AWS, descrever as diferenças de entrega sob demanda e as implantações na nuvem, e o resumo do modelo de pagamento aqui conforme o uso, que são os métodos de pagamento, os tipos de pagamento que a gente tem na AWS. E depois, no finalzinho, a gente vai trazer aí 10 questões dentro do quizzes para vocês responderem sobre o assunto que a gente passar aqui hoje na aula. Então, começando aqui, pessoal, o que que é a computação em nuvem, né? A computação em nuvem nada mais é que a entrega de recursos de TI sob demanda e com a forma de definição de preço pagando conforme o uso, né? A gente paga conforme a demanda e o uso que a gente tiver de serviços ali dentro do provedor de nuvem. A principal premissa aqui, ao invés de a gente manter data centers e servidores físicos, da sua estrutura ou da sua tecnologia, você vai estar utilizando ou escolhendo um provedor de nuvem, que no caso a gente vai estar falando aqui da AWS, para poder usar a sua capacidade computacional conforme a sua necessidade do seu negócio. A computação em nuvem com a AWS aqui, a AWS ela é a plataforma mais adotada e mais abrangente, ela tem mais de 200 serviços disponíveis para uso, milhões de clientes utilizando, com vários cases, startups, e ela continua crescendo. O uso dela aqui, ela preza para usar a AWS reduzindo custos, ganhar agilidade e inovar mais rapidamente. A AWS ela é líder em nuvem, né? E ela traz aqui 6 principais características aqui dela ser líder, né? Ela tem uma funcionalidade máxima, ela tem uma quantidade considerável de serviços disponíveis, né? E possui mais recursos que qualquer outro provedor de nuvem do mercado. Você consegue utilizar ela aí da melhor forma e implementar qualquer ideia que você tiver de arquitetura ali com os serviços disponíveis. Tem a maior comunidade de clientes e parceria e parceiros, então ela é bem dinâmica aqui, é uma comunidade bem dinâmica que está espalhada em milhões de clientes ativos e dezenas de milhares de parceiros pelo mundo inteiro. O ritmo de inovação é o mais acelerado. Eles costumam dizer que eles trazem aí features de atualização, pelo menos uma por dia, ela tem várias durante o ano. Tem eventos aí de divulgação de quais são as novidades, features e serviços novos, então ela está em constante atualização. É a mais segura, ela possui os ambientes de computação ali de nuvem mais flexíveis e seguros, tem mais de 300 recursos essenciais para garantir a segurança, e ela também possui ela também possui alguns serviços que garantem ali a conformidade e alguns serviços de governança, e ela dá suporte a 143 normas de segurança e certificações de conformidade de uso de dados. E o conhecimento operacional mais comprovado, né? Ela tem experiência, maturidade, confiabilidade, segurança e performance incomparáveis, né? Ela sempre traz aí frameworks, né, para a gente estar adotando boas práticas de uso na nuvem e, e padrões de aplicação, caso de usos de cliente, enfim, ela sempre está disponibilizando aí várias formas de conhecimento operacional nos serviços dela. Seguindo aqui, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios, né? Primeiro eu trouxe algumas frases aqui que a gente tem, que são os benefícios que você tem ao adotar a nuvem, né? E depois a gente resume esse benefício em 4 palavras ali essenciais, principais ali de computação em nuvem. Então, a primeira frase aqui é troca de despesas iniciais por despesas variáveis. O
que quer dizer o quê? Ao invés da gente criar data centers, servidores físicos e ter que gerenciá-los ali, a gente vai usar e pagar somente aquilo que está usando no momento. E isso faz com que a gente tenha despesas variáveis, né? Então, a gente não vai ter aquela despesa inicial de montar um servidor completo ali e, e, e ter o gasto também de gerenciar esse hardware, e vai ter uma despesa variável. Então, conforme você for implantando a sua solução, trazendo o seu desenvolvimento e a sua escalabilidade para dentro da nuvem, que você vai pagando o preço ali pelo uso do seu desenvolvimento, né? Então, você consegue economizar ali no início com essas despesas variáveis em vez de despesas iniciais para montar os seus data centers. Pare de gastar dinheiro para executar e manter data centers. Essa frase aqui, ela foca muito para você não ter o custo de gerenciamento do hardware, da máquina física mesmo, né? Você ter o custo de manutenção dos seus servidores e de instalação e de atualização, melhorias, enfim, esses custos você não vai ter mais quando você começar a adotar a computação em nuvem, e você vai se concentrar menos nessas tarefas do servidor físico e vai começar a ter mais tempo para concentrar nas aplicações e clientes e nos seus próprios clientes finais. Terceira frase aqui que a gente tem é: pare de tentar adivinhar a capacidade. Então, quando você tem uma solução de projeto na AWS aqui, você não precisa pensar aqui qual que vai ser a capacidade máxima que você vai precisar adotar. Você vai precisar pensar numa solução escalável, e quando você tiver uma alta demanda, essa solução seja escalável e você consiga atender a sua capacidade computacional naquela alta demanda. Mas quando você tiver uma baixa demanda, você não ter que pagar por todos aqueles recursos que ficariam ociosos em um data center físico. Então, você vai parar de tentar adivinhar a sua capacidade máxima ali de processamento e vai pagar somente o uso quando você instanciar ou você tiver uma alta demanda ali devido a algum critério de negócio. Continuando aqui, se beneficie com grandes economias de escala. Aqui, a gente permite obter um custo menor por conta própria aqui na AWS, por questões de quanto mais você utilizar aqui, menor é o preço da sua unidade, né, da sua unidade de custo do serviço que você está utilizando, e também porque a AWS ela tem centenas de milhares de clientes e provedores, e com isso ela consegue alcançar enormes economias de escala. Então, ela consegue transformar o modelo de pagamento dela de pagamento conforme o uso e oferecer preços mais baixos pela quantidade de clientes e de uso e de hardware que ela tem ali. Então, ela oferece preços mais atrativos e mais baixos, e você também consegue economizar aqui quando você tem escala na sua aplicação, né? Quanto mais armazenamento você tiver, menor vai ser o custo que você vai ter que pagar na unidade desse armazenamento. Você consegue aumentar a velocidade e agilidade, então você consegue facilmente desenvolver e implantar a sua aplicação. Você tem mais tempo para poder experimentar e inovar do que a computação em data centers, né? Porque se você for provisionar um data center ali, você vai poder levar semanas para provisionar o recurso, comprar armazenamento, instalação, virtualização, enfim, vários itens aqui que pode onerar o seu tempo aqui no data center físico. E na AWS você consegue fazer isso e acessar novos recursos, nova máquina, capacidade computacional de qualquer forma em pouco tempo, né? Em poucos minutos. E por último aqui, ter um alcance global em minutos, né? Você consegue implantar e entregar a sua aplicação em qualquer parte do mundo rapidamente, né? E o maior benefício disso é você conseguir oferecer uma baixa latência. Então, mesmo o seu cliente final estando em outra parte do mundo, você consegue oferecer uma usabilidade para ele ali com atrasos mínimos e às vezes até nenhum atraso por questão de latência ou questão de distância de localização. Então, resumindo aqui, pessoal, essas frases nos benefícios que a nuvem traz, ela vai trazer para a gente agilidade, elasticidade, economia de custo e deploy global em minutos, né? Você consegue implantar globalmente em questão de minutos.
Falando um pouquinho de cada benefício aqui, a agilidade ela foca no acesso fácil, para você conseguir criar praticamente tudo que você consegue imaginar, e mais tempo para experimentar e inovar. Então, você foca menos ali na necessidade de hardware e mais na sua necessidade de negócio, o que que você precisa para oferecer aquele desenho de solução. Elasticidade, né? Você não precisa provisionar recursos em excessos, então você consegue aumentar e diminuir conforme a sua escala, conforme a sua demanda. Então, hoje eu tenho uma alta demanda, vou ter uma Black Friday e eu consigo escalar. Eu não tenho mais essa demanda no meu serviço, eu consigo diminuir e usar somente o que for necessário, né? E a presença global da AWS também em todo o mundo, que a gente consegue oferecer a baixa latência. Então, a gente tem uma elasticidade para conseguir implantar nosso sistema em qualquer região aí disponível da AWS. Terceiro, economia de custo. Você consegue trocar as despesas fixas por despesas variáveis, né? Que é uma das frases que a gente estava falando ali. Você consegue diminuir o seu custo inicial e, e conseguir ter um custo variável que são menores devido às economias de escala, né? Então, você não vai ter o custo ali inicial de provisionar um data center completo, e conforme a sua estrutura for amadurecendo e você for tendo uso, é que o seu custo vai aumentando e você vai gerenciando esse custo. Então, você consegue concentrar menos das tarefas de armazenar, de hardware ali, focado no seu hardware de servidores, data center, e ter mais tempo para poder melhorar os seus aplicativos e atender da melhor forma os seus clientes. E o último aqui, o último benefício, o último dos principais benefícios que a gente tem aqui com a adoção da nuvem é o deploy global em minutos, né? Você consegue implantar geograficamente em qualquer lugar. A AWS ela possui várias regiões, a gente vai falar um pouquinho dessas regiões aí na, na aula de regiões, que vai ser na segunda semana. Mas ela tem várias regiões disponíveis, cada região ela tem as suas zonas de disponibilidade e você consegue implantar globalmente, em questão de minutos e com alguns cliques, dependendo da sua pipeline aí de CI/CD. Então, assim, você consegue reduzir a latência e melhorar a experiência dos seus usuários finais com essas entregas globais. Vamos falar aqui um pouquinho agora, pessoal, dos modelos de implantação em nuvem. A gente possui 3 modelos de implantação, que a gente tem o cloud mesmo, que a gente implanta tudo em nuvem, o híbrido, que é cloud e local, né, o on-premise, e só o on-premise. A gente vai falar um pouquinho, descrever um pouquinho de cada modelo aqui à frente. O modelo de implantação em nuvem, você consegue executar todas as partes do aplicativo na nuvem, você consegue migrar os aplicativos existentes para a nuvem, e você consegue também projetar ou criar novos aplicativos para a nuvem mesmo, direto na nuvem. Então, aqui esse é o modelo que você consegue ter maiores benefícios, né? Você tem um baixo nível de infraestrutura aqui e tem um nível superior aqui de requisitos gerenciáveis da sua estrutura, do seu negócio mesmo. Você consegue tratar a sua arquitetura pensando em auto-scaling, atendimento do seu cliente ali na sua regra de negócio. A empresa pode criar qualquer aplicativo aqui dentro, dependendo da arquitetura que ela tem. O híbrido aqui é para conectar, né, recursos baseados na nuvem com a infraestrutura local. Então, aqui acontece muito quando a gente tem aplicativos legados e a gente quer utilizar de algum benefício, por exemplo, de processamento na nuvem. Só que por alguma regra que eu tenho aqui de governo ou alguma regra que eu preciso atender, os meus dados precisam continuar sendo armazenados localmente. Então, esse seria um modelo de implantação ideal para esse cenário, para a gente conseguir conectar e usar a performance ali de processamento de dados e análise de dados da nuvem. Você poderia usar esse modelo híbrido ou até mesmo em alguma estratégia de migração, né? Você vai ter que ter uma certa convivência, porque você tem um legado muito grande,
e aí você vai ter parte on-premise, né, parte local, e vai estar levando parte para a nuvem. E o terceiro modelo aqui, que é o modelo local. Esse aqui é o modelo que você tem menos benefícios, né, daqueles que a gente falou ali anteriormente, porque ele é praticamente uma infraestrutura local mesmo, né? A gente tem alguns serviços da AWS que oferecem esse modelo. Esse modelo ele é limitado, você não vai conseguir executar todos os seus serviços localmente, mas pode ser que por alguma regra ou alguma infraestrutura, uma regra que você tenha que ter recursos dedicados somente da sua empresa e precisa deter esses recursos com você, né, ter esses recursos dedicados, vale a pena aí a implantação da cloud on-premise. Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir? Tá bom. Então, vamos falar aqui um pouquinho agora da parte dos modelos que a gente tem de computação em nuvem. A gente tem 3 modelos que a gente pode estar utilizando aqui na nossa computação. Vou explicar um pouquinho deles e depois eu vou trazer exemplos, um exemplo, um cenário com cada modelo aqui que a gente poderia aplicar. O primeiro modelo é a infraestrutura como serviço, é o modelo que oferece a infraestrutura mesmo dos serviços AWS ali, todo na nuvem, né? Então, você vai ter recursos de computação, armazenamento e rede. Você vai ser responsável por estar implantando e mantendo e dando suporte às suas aplicações e o provedor. E o provedor da AWS, o provedor, no caso, que é a AWS, é responsável por manter a estrutura física, manter a memória, manter o processamento, manter o hardware mesmo, né? E você fica responsável por manter e implantar as suas aplicações e a manutenção das suas aplicações. A gente tem um segundo modelo aqui, que é a plataforma como serviço. Você não vai precisar gerenciar as infraestruturas subjacentes, né, os hardwares, os sistemas operacionais, e você concentra só na aplicação e na implantação dela. Então, aqui você vai estar você elimina aqui a preocupação com aquisição de recursos e planejamento de capacidade. E o terceiro modelo é o software como serviço. Então, aqui ele oferece um serviço completo, executado e gerenciado pelo servidor. Então, aqui você não se preocupa nem com a implantação e nem com os hardware, né? Você vai estar usando o software mesmo como serviço. Então, um exemplo aqui que a gente pode trazer para a nossa realidade, uma aplicação, uma aplicabilidade aqui em cada modelo, é uma aplicação de e-mail, né? Se eu quero fazer uma aplicação de e-mail na minha organização, como que eu faria essa aplicação de e-mail usando a infraestrutura como serviço? Então, aqui a gente poderia estar provisionando, por exemplo, uma máquina EC2 e fazendo as instalações aqui do sistema operacional e instalando um código para poder fornecer um serviço de e-mail dentro dessa máquina, né? Então, aqui você iria ser responsável pelo código aqui de serviço de e-mail. O plataforma como serviço, e aqui você gerenciaria também aqui a sua máquina EC2, né? Memória, enfim, e gerenciaria os parâmetros aqui de implantação dessa máquina. E plataforma como serviço aqui, você poderia, por exemplo, usar um Lambda, você vai executar sem provisionar, né? Sem ter que provisionar a infra, e vai preocupar ali só com o gerenciamento do código, né? Como que você vai oferecer esse serviço de e-mail ali dentro desse serviço Lambda. E o software como serviço seria que você utilizar um software mesmo, um serviço da AWS, que já te oferece esse serviço de e-mail, por exemplo, o Amazon Workmail. E você não vai precisar preocupar com codificar e nem com infraestrutura. Como que funcionam a parte de preço na AWS, né? Então, a gente falou ali no início, né? O recurso é sob demanda e você paga pelo que você utilizar. E só que a gente tem 4 tipos de pagamento aqui na AWS, esse pagamento sobre uso, né? A gente tem o principal aqui, que é o Pay as you go, pagamento conforme o uso. Então, conforme a sua usabilidade ali, o consumo que você teve ali, você vai ser precificado e é sob demanda.
Você tem o segundo modelo, que é economizar ao confirmar, que são os Save Plans da AWS. Você pode fazer um plano sob demanda e confirmar. Por exemplo, eu confirmo que eu vou usar essa capacidade computacional aqui por 1 ano ou por 3 anos. E esse contrato que você faz ali, com essa contratação de Save Plans, ela oferece uma economia em relação do preço on demand ali, né, que é o pagamento conforme o uso. Então, você vai ter algumas economias de escala aqui fazendo essa aquisição de Save Plans. E também pagando menos e usando mais. Você consegue obter descontos aqui quanto maior o seu uso do serviço. Então, a gente pode ter um exemplo aqui que o S3, quanto mais gigas alocados no S3, mais barato vai ser o preço do giga, né? O preço da unidade. Então, quanto mais usar, menor será o preço que você vai pagar. E nós temos também a modalidade Free Tier. Aqui você consegue ganhar experiência praticando e com alguns serviços gratuitos, né? O Free Tier, ele tem aqui 3 tipos de ofertas gratuitas, são mais de 100 produtos que entram no Free Tier. A gente tem um tipo que é o teste gratuito. A gente tem alguns serviços ali que possuem um teste gratuito por um curto prazo. Então, a partir do momento que você ativar o uso do serviço ali, você vai ter um prazo específico que não vai estar sendo cobrado o uso desse serviço. A gente também tem a modalidade de 12 meses gratuitos. Então, a partir do cadastro, a partir da abertura da sua conta na AWS, você tem 12 meses para estar utilizando esse serviço sem precificação. E tem o Pague Menos usando mais, né? Essas ofertas de nível que não expiram. Aqui, por exemplo, a gente pode citar o Dynamo, que ela tem um range ali que é gratuito. Os primeiros gigabytes ali da aplicação não é cobrado de armazenamento. E esse aqui ele não expira. É até você atingir essa capacidade e depois essa capacidade que vai começar a ser cobrada. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as interações com a AWS, né? Como que a gente vai interagir com a infraestrutura para estar utilizando aí os serviços, para criar, para excluir, para alterar. Como que eu vou estar fazendo isso na AWS, né? A gente tem várias maneiras de como estar utilizando. A principal aqui é com o console da AWS, né? Ele é acessado pelo navegador. Você vai conseguir ter acesso a todos os servidores ali, todos os serviços dentro desse console. Você também consegue acessar os serviços da AWS via command line. É uma interface de ferramenta de código, que você consegue fazer comandos em linha de comando ali, usando o shell. Tem as IDEs, que são integradas ali, alguns kits de ferramenta para você instalar na sua IDE, né, de uso aí, por exemplo, Visual Studio, enfim. Qual ideia que você utilizar, você instala o toolkit da AWS e que você consegue ter um desenvolvimento integrado, né? Conectar ali na sua console pela sua IDE. E tem os SDKs, que são as APIs integradas da AWS, que geralmente você usa esses SDK de forma programática, né? Você coloca dentro da sua aplicação para estar utilizando ali alguns serviços da AWS, fazendo comunicação, enfim, tendo as suas habilidades. Então, aqui tem 4 modelos de interação com o servidor AWS que você consegue ter. Por último aqui, a gente tem o framework Adoption, o Adoption Framework, que é um framework que ele aproveita as experiências e as práticas recomendadas da AWS, né? Então, ela consolidou ali quais as experiências dos clientes dela e quais foram as práticas e traz algumas recomendações. E com isso, ela consegue ajudar a transformação digital e acelerar os resultados. O CAF, ele tem 6 perspectivas, então ele traz a perspectiva aí de negócio, pessoas, governança, plataforma, segurança e operações. Cada uma delas abrange um conjunto de recursos ali que vai te ajudar a gerenciar a sua jornada de transformação no cloud e vai ajudar você também a identificar e priorizar quais são essas oportunidades que você tem.
e você vai conseguir desenvolver mais iterativamente. Talvez eles tenham alguns cenários ali de negócio, que é o mesmo cenário de negócio que você vai estar desenvolvendo, e ele traz algumas práticas ali, algumas dicas para você conseguir ter esse desenvolvimento mais iterativo e essa evolução, e essa transformação. O CAF ele tem alguns benefícios, né? Então, a gente falando um pouquinho aqui de cada benefício, ele visa reduzir os riscos comerciais, né? Ele traz perfis de risco por meio de confiabilidade, performance e seguranças aprimoradas. Então, ele tem alguns casos de uso aqui, e com esses casos de uso, ele consegue traçar como você reduz o risco nesses cenários. Melhore a performance ambiental, social e de governança. Então, ele traz insights ali de melhoria de aplicabilidade e sustentabilidade com a sua solução técnica, com a sua proposta de solução, como que você vai estar sendo mais sustentável ali, utilizando um serviço ou não. Aumente a sua receita, então ele consegue te trazer dicas ali de como criar novos serviços e alcançar novos clientes, né? Entrando até mesmo em novos segmentos de mercado aí, conforme a sua atuação, e aumentando a eficiência operacional, com ele traz mais dicas aí de como reduzir os custos operacionais, aumentando a produtividade, melhorando a experiência dos funcionários e clientes. Então, essa era a apresentação aqui, pessoal, sobre a introdução à AWS. Podemos ir para as perguntas, Miriane? Como que a gente faz aqui? Podemos, mas se tiverem alguma dúvida, pessoal, se vocês quiserem também comentar, podem ficar à vontade. Tem o chat aqui também, se não quiserem falar, podem mandar pelo chat que a gente responde. Mas já podemos liberar aqui o quiz para o pessoal entrar. Eu tô com uma tela só, aí eu vou pedir ajuda aí para vocês irem me acompanhando. Uhum, tá bom. Acho que eu não tô conseguindo, deixa eu tentar abrir aqui. Vou colocar o link aqui no chat, pessoal, para vocês entrarem. É bem tranquilo, pessoal. Só clicar ali no link e colocar o nome de vocês. Tirar uma dúvida rapidinho. Claro? Pode? Esses tópicos que a gente passou, a gente, nesse curso, a gente vai ter aplicabilidade deles? A gente vai poder trabalhar com algum tópico desses, em algum projeto? Ou é mais para conhecimento teórico mesmo? Essa primeira parte aqui que a gente falou é mais para o conhecimento teórico, né, que cai diretamente na prova de certificação. Ao longo dessa semana, na quarta-feira, a gente vai disponibilizar para vocês o Cloud Quest. O Cloud Quest é um game da AWS que vai te dar uma experiência hands-on. Então, para cada tópico que a gente vai falar durante a semana, por exemplo, hoje foi a introdução aos serviços da AWS, né? A introdução à AWS em si, né? A nuvem. E na quarta-feira a gente vai falar sobre computação na EC2. nuvem. Isso, EC2. Aí, esses dois tópicos, existe dentro do Cloud Quest um hands-on relacionado. Então, a partir de quarta, vocês já vão conseguir entrar ali na sala que a gente vai disponibilizar para vocês fazerem esses desafios. Aí, esses desafios, eles são diretamente no console, né, da AWS. Então, você vai ter uma experiência de entrar no console. Aí lá tem todo, o desafio é dividido em quatro passos, né? A AWS te mostra ali conceitualmente, né, o que que é cada ponto ali de introdução, por exemplo. Aí depois ele te dá um cenário, né? Vai te explicando ali, te dá um passo a passo de como resolver o desafio, e depois ele te dá a oportunidade de resolver parte desse desafio sozinho. Então você vai conseguir ter um pouquinho desse hands-on ali, tá bom? Só complementar, né? A ideia de fazer uma teoria primeiro, porque para quem está começando desde o zero,
é bom saber a estrutura da AWS, como que ela pensa, como que ela faz, e conhecer alguns serviços. E a gente vai misturar tanto o teórico quanto o hands-on, né? Igual a Miriam falou, e Isso. depois a gente vai ter né, alguma coisa, alguns meetups só de hands-on. Mas a gente quer introduzir o serviço, conhecer o serviço e tal. Essa é a intenção desse curso. Podemos iniciar aqui? Podemos. Vamos começar. É, só compartilha a tela, Amanda, acho que tá aparecendo a outra ainda. Foi. Pois foi, agora sim. Pode responder? É, o pessoal já entrou, né? Aí Entrou podem, 6 pessoas. isso aí eles conseguem, no tempinho que vai passando aqui, eles vão, ó, já foi. Aí a gente vai comentar o resultado. Todo mundo, quase todo mundo acertou aqui. A gente teve 6 pessoas na AWS e uma pessoa na Azure aqui, mas a maior cloud aqui que a gente tem maior abrangência tanto em serviço quanto em cliente é a AWS, né? A AWS ela é líder em mercado como serviço de provedor em nuvem. Alguém quer comentar, acrescentar mais alguma coisa, dúvidas? Não? Então vamos seguindo. Teve uma alteração aqui no Word. Então, o que que é a computação em nuvem? Tivemos 6 acertos aqui. É o fornecimento, sob demanda de recursos e aplicação de TI pela internet com modelo de pagamento conforme o uso. Então, resumindo ali o nosso início da aula, a gente tem serviços que são oferecidos sob demanda e são cobrados conforme a gente estiver utilizando, né, a capacidade de uso ali que a gente estiver tendo na nuvem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu Alguma quero. dúvida? Só reforçando que é bastante importante a gente pensar que a grande vantagem que a gente tem na nuvem é a gente usar na hora que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, e vai ser cobrado baseado no que a gente usou. Então, se eu precisei de uma máquina de 10 GB, eu vou só pagar por isso. Se eu precisei de uma máquina de 200 GB, eu só vou pagar por isso. E além disso, a gente tem a escalabilidade, por exemplo. Eu às 5 horas da tarde eu vou precisar de uma máquina de 100 GB, às 6 eu não vou precisar dela mais, vou precisar só de 10 GB. Então, a grande vantagem da nuvem é que a gente paga só pelo que a gente usa e a gente usa o que a gente precisa. Por isso que acontece de algumas vezes, até já aconteceu comigo, que a gente gastar mais, deixar alguma coisa do gato que nem precisava, porque quando você está usando, ela está cobrando. Qual que é a vantagem em cima do on-premise? É porque se eu precisar de uma máquina de 100 GB por 1 hora no dia, eu tenho que comprar uma máquina de 100 GB e ela vai ficar disponível 24 horas. Na nuvem, não. A gente tem uma máquina de 10 GB, precisou de 100 GB, ela vai ficar lá 1 hora, depois vai morrer. Então, e a gente só paga pelo que usou, né? Só reforçando o que você falou, né? Ótimo. Ok, pessoal? Todo mundo quietinho? Vamos para a próxima questão aqui.
Essa aqui ficou bem diversificado o resultado, mas vamos lá. Quais são os tipos de ofertas gratuitos que a AWS oferece? Então, a AWS ela oferece três tipos de ofertas gratuitas ali que englobam o free tier, né? A gente tem testes gratuitos, que são serviços que a gente pode habilitá-los e ter um período de teste, um curto período de teste a partir do tempo que a gente começar a usá-los. 12 meses gratuitos, que são alguns serviços que a partir da data de cadastro da sua conta, eles vão ficar disponíveis para você utilizar durante 12 meses sem custo. Aqui a gente tem algumas regras também de capacidade se atingir. Ele começa sendo cobrado. Mas basicamente são 12 meses gratuitos. E a terceira modalidade, sempre gratuitos, né? A gente tem serviços ali que ele tem um range de capacidade inicial que você pode estar utilizando, e quando você atingir esse valor, atingir esse volume, que você vai começar a ser precificado na AWS. Então, são três tipos de ofertas que a gente tem ali dentro do free tier da AWS. Testes gratuitos, 12 meses e sempre gratuito. Um exemplo aqui, eu acho que 12 meses a gente tem Lambda, né? A gente tem 12 meses gratuitos para estar utilizando a Lambda, até 1 milhão de acionamentos. Sempre gratuito a gente tem o Dynamo ali com 25 gigas. E teste gratuito, se eu não me engano, é EFS. Acho que eu esqueci aqui quais que entram, mas eu acho que tem 30 dias de testes gratuitos ali de uso. Tem que confirmar se o presuntinho souber algum serviço, mas a gente tem alguns serviços que entram nessa modalidade de teste gratuitos também. Eu tenho uma dúvida. Peraí. Sim, Esses que você falou, eles fazem parte do free tier. são os tipos de ofertas que a gente tem ali que engloba o free tier. Ah, tá bom. É porque eu cheguei um pouquinho atrasado. Obrigado, viu? De nada. A gente tem esses três tipos de ofertas que a gente consegue usar alguns serviços da AWS sem estar pagando por eles ali em certos momentos, né? E aí são essas três modalidades. Ok, obrigado. De nada. Eu vou colocar no chat aí também o link que fala sobre isso. Quais são gratuitos, quais não são. Isso aqui também a gente consegue olhar pela calculadora de preços da Sim. AWS. Você consegue ter ali, por exemplo, a hora que você vai colocar a sua estrutura e a sua capacidade ali dentro da calculadora de preços da AWS, você consegue ver se você está dentro do free tier ou não. A gente vai falar na quinta aula, né, Mirina? Alguma coisa assim sobre preço, calculadores. Sim, sim. A gente vai ter um módulo só para pricing e suporte, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas semanas. Beleza, obrigado. Certinho? Podemos seguir? Vamos para a próxima questão. A maioria acertou aqui. Então, qual das alternativas a seguir não é um benefício da computação em nuvem, né? Então, maior dependência de um único provedor de serviços. Aqui a gente não tem, isso aqui não é um dos benefícios, né? A gente consegue ter ali implementação usando a infraestrutura as a code. A gente tem o Terraform que pode ser aplicado aí em várias clouds, né? E conseguir migrar de uma para outra. A gente não tem essa dependência aqui de um provedor de serviço. Teve
teve duas respostas aqui: eliminação da necessidade de gerenciamento de hardware e software. Esse aqui é um dos benefícios, né? Dependendo do tipo de modelo de implantação que a gente utilizar, a gente consegue eliminar aqui o gerenciamento de hardware e software com aplicabilidade ali do SaaS ou do PaaS. Algum comentário? Só complementando, porque a AWS ela pode ser os três tipos de cloud, né? Ela pode ser IaaS, que é infraestrutura por código, pode ser SaaS e pode ser PaaS. Então, por que que não seria essa? Porque ela pode te dar a permissão de você fazer sua infraestrutura. O que você não mexe é no hardware, no cabeamento de rede, ali no se queimar um HD, você não vai conseguir trocar porque é responsabilidade da AWS, né? É, só por isso que não é essa opção. Porque você tem a possibilidade de mexer no sua infra. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Claríssimo. Legal. Então vamos para a próxima. Ó, manteve o nosso bird aqui. Vamos ver a resposta com um pouquinho diversificada aqui. Essa aqui é a primeira que a gente tem de selecione duas, né? Na prova a gente vai ter alguns cenários desse. Então vamos ler a questão. Uma empresa de TI está planejando migrar de ambiente local, on-premise, para a nuvem AWS. Qual das seguintes áreas de despesas resultaria em economia de custo quando a empresa migrasse para a nuvem AWS? Então, a gente teria aqui como resposta certa o gasto com a infraestrutura de hardware de data center. A gente não teria esse gasto, né? Visto que a gente vai pagar pelo que estiver usando, a gente não vai provisionar hardware. A gente vai tirar as despesas iniciais ali, vai ter despesas variáveis e despesas com segurança física do data center, né? Essa segurança física aqui não é o nosso cliente do uso aqui da cloud que vai estar pagando, é a AWS que é responsável por essa segurança física aqui dos data centers. Aqui o pessoal respondeu aqui 3 taxas de licença com aplicativos. Aqui não seria uma economia, porque certos aplicativos você ainda tem que estar comprando a licença, mesmo utilizando eles dentro da AWS. Então, pode ser que você não tenha essa taxa, essa economia aqui com as licenças desses aplicativos. Você consegue reaproveitar, né? Se você tiver algumas licenças já pagas e levar elas ali para a cloud, mas se você precisar de licenças novas, você vai ter que estar adquirindo. Alguma dúvida, pessoal? Quiser acrescentar também, presumo. Não, pode ir. Sem dúvida. Então, vamos para a próxima.
Nossa, deu uma alterada aqui no nosso. Vamos lá. Uma empresa precisa manter dados confidenciais em seu próprio data center devido à conformidade, mas ainda gostaria de implantar recursos usando a AWS. A qual modelo de implantação de nuvem isso se refere? Então, aqui a gente está falando que a gente vai ter que usar parte da nossa estrutura local e parte da nossa estrutura a gente vai estar usando dentro da AWS. Então, o modelo de implantação aqui seria o modelo híbrido, né? Modelo de implantação cloud híbrido, que a gente vai atender a conformidade, a regra de conformidade, e está utilizando recursos da nuvem. A cloud privada aqui, on-premise, é a mesma coisa, que seria local, a gente vai estar rodando tudo local, e tem alguns recursos que a gente não consegue rodar localmente, né, privado. E pública não, porque a gente tem, né, devido a uma regra de conformidade, que a gente precisa manter parte da estrutura local. E aí, pessoal? Ok. Então, vamos para a próxima. Nossa, nunca pensei que tava tão na cara assim, né? Mas, enfim. Você aqui ficou bem sortida aqui as respostas. Vamos lá, vamos explicar ela. É, uma empresa deseja migrar para a nuvem da AWS e lançar novos recursos com interação rápidas, utilizando serviços relevantes da AWS sempre que necessário. Quais das seguintes características da nuvem AWS ela deseja aproveitar? Então, a resposta certa aqui é agilidade, e que ela quer testar e lançar coisas de forma mais rápida possível, né? Então, a característica ali, o benefício que visa isso é a agilidade. A escalabilidade aqui é a escala, né? Você conseguir diminuir e aumentar conforme a sua demanda. Confiabilidade aqui é a sua intenção de recuperação à falha, como você deixa a sua aplicação confiável. E elasticidade é como você consegue liberar, né? Você ter novos recursos e trazer novas implantações. Mas o que atenderia aqui a agilidade, interação rápidas, entrega, testar e implantar rapidamente em qualquer parte ali, em qualquer região da AWS, seria a agilidade. Quer complementar, presuntinho aqui? É, é porque eu acho que o pessoal ficou confuso porque não é na agilidade não quer dizer que seja coisa da nuvem mesmo, né? É do desenvolvimento de software e tal. A única coisa que você tem que pensar nessa característica, você tem que soltar o mais. Geralmente, quando você faz uma migração para a nuvem, você geralmente pensa no que você vai fazer primeiro, o mais rápido possível e incremental, né? Que é basicamente o que o Agile prega, né? Você faz ali um pouquinho, testa, entrega, e aí a migração, né, que a gente chama de lift and shift, depois eu vou falar no final do curso. É, mas eu acho que a confusão aí maior que todo mundo teve foi porque a escalabilidade é da nuvem, é o que você pega o seu software e escala para todo mundo. Então, por exemplo, eu vendi um software e fiz uma propaganda num jornal de nível nacional. Aí apareceu propaganda, minha aplicação tinha 10 pessoas, foi para 1.000. Então ela tem que escalar. É, ela tem que ser confiável, ela não pode cair. O banco tem que estar confiável.
E isso é basicamente uma Elasticidade. elasticidade, né? Que ela vai pegar e vai sair de 10 e para 1000. Só que para você fazer isso, você tem que fazer de forma ágil, que é basicamente como que você desenvolve isso. E também a agilidade pode ser no sentido de que sem a nuvem você tinha que comprar os Uhum. servidores, os Sim, data centers, esperar um tempão, configurar. fazer Isso, licitação, né? exato. E com a nuvem não, você faz em minutos, né? Isso que é o conceito de agilidade na nuvem, você ter a rapidez, né, de provisionar, de ter o data center mais rápido. Também, isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Claro, até Tranquilo. uma questão que você falou também, que ela dá agilidade, ela tem relacionada a um acesso fácil a uma grande variedade de tecnologia, né? Ela fornece isso, ficou bem claro. Isso. E também evita de. É porque já aconteceu isso lá na empresa lá. Acho que Cair energia assim de uma vez, assim, mesmo que parte lá do serviço não estava em nuvem, a gente teve que fazer muita coisa lá pra, quando não estava, né? isso. Aqui eu acho que também entra um pouquinho, o que você disse aí, entra um pouquinho aqui dentro de confiabilidade, né? Você ter confiança na sua aplicação que ela vai se ter recuperação à falha, né? Então, entraria mais aqui na parte de confiabilidade. Certo? Ok. Certo. Então, vamos seguindo para a próxima. Ó, esse aqui todo mundo gabaritou. Todo mundo acertou aqui, né? Qual que vários servidores em seu data center local estão sem uso. Qual o benefício de migrar para a nuvem nesse caso? Então, aqui o benefício seria a capacidade de provisionar recursos somente quando você precisar deles, né? Você conseguir ter a escalabilidade ali, aumentar e diminuir sob demanda, conforme o seu uso computacional. Isso aqui eu acho que não tem dúvidas, né, pessoal? Vamos para a próxima. Acho que acabou, né, Miriane? Vamos ver o rank. Não, tem mais uma. Acho que tem mais uma. Tem mais uma. Esse aqui ficou bem sortido aqui as respostas. Mas esse aqui é da última parte que eu falei ali, que é sobre o framework de adoção da cloud, né? Mas vamos ler a questão. Você é um cloud practitioner trabalhando para uma empresa que está considerando migrar sua infraestrutura de TI para a nuvem.
Baseado em seu conhecimento sobre o AWS Cloud Adoption Framework e o módulo de introdução à AWS, como o CAF pode ajudar a sua empresa a identificar e priorizar oportunidades de adoção na nuvem? Então, aqui, basicamente, é englobar aqueles 3 benefícios ali principais que ele traz, né? Que ele traz padrões e formas de aplicabilidades ali de cenários e consegue acelerar a sua área de negócio, né? Como que você consegue entrar em novas áreas de mercado, enfim, ele traz algumas dicas ali de usabilidade. Então, ele consegue, avaliando a sua infraestrutura de TI local e a prontidão para a nuvem, para a sua empresa. Então, ele tem casos de uso ali que ele consegue entender qual que é a sua infraestrutura atual e como que você traria essa estrutura de uma forma para a AWS de forma progressiva, né? Como que você faria essa migração e a adoção da cloud no seu cenário de negócio. Alguém quer falar um pouquinho melhor aqui dessa? Presentinho. Não, ficou bom. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, acabamos as nossas questões de hoje. Vamos ver o ranking. Tem em primeiro Muito bem. lugar aí Olha, Enzo, Joel e Gabriel. Parabéns, é, pessoal. parabéns. E vamos estudando aí que, quem sabe, essas junção aí de keys não gera um brinde aí no final. Boa. Sem promessas, né? Obrigada, pessoal, pela participação de hoje. Eu acho que da minha parte seria isso. Vocês querem dar mais algum recado? Quer dar algum recado, menino, antes que eu feche? Olha, e pessoal, aí na quarta-feira, como eu respondi aquela dúvida sobre a parte hands-on, eu já libero a salinha do Cloud Quest para todo mundo entrar e resolvendo os desafios e qualquer dúvida, a gente está por aqui, podem ficar à vontade para nos acionar. Eu tenho uma pergunta, esse material vocês vão disponibilizar? Sim, a gente vai disponibilizar. Só não sei Beleza. qual método presuntinho a gente manda por Então, e-mail. é, a gente, eu, eu mandei lá no e-mail, né? A gente vai ter toda a comunicação lá dentro do Discord, não sei se você viu lá. Ah, sim, E, e eu vou colocar o vídeo no YouTube. boa. Aí mando para vocês lá no Discord, no e-mail e tal. E até peço um favor, dê feedback lá no Discord e tal. É, mande o vídeo pro pessoal. Lembrando que para ter o certificado do curso é só participação de 70% do curso inteiro, né? No Zoom. Mas aí, se vocês quiserem o, divulgar aqui a live, que a gente vai pôr no YouTube, fica à vontade. E eu agradeço muito vocês terem participado. Muito obrigado. Espero vocês na quarta-feira. Ah, e muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Alô, Obrigado. pessoal. Valeu, Valeu. obrigado. Obrigado, professor. Obrigado aí, Tchau. professor.